Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo nessa noite de segunda-feira para mais um encontro de autoconhecimento, autolibertação, a que você se propõe, a que você se dispõe nessa segunda-feira. Eu falo de Farroupilha, ao pé da Serra Gaúcha, e aqui tá 7 graus, 6 graus, 5 graus, depende do lugar, esse frio do cão, mas uma delícia, porque a gente se empodera, a gente se aquece no nosso ser, naquilo que somos de fato, um ser físico, vivendo um ser, fazendo uma experiência num corpo físico, mas um ser espiritual, um ser energético, um ser mental. Então, olhar para tudo que nós somos, o que é o frio, o que é o calor? São coisas passageiras da matéria, daqui que precisamos, mas nós somos muito mais do que isso. Então vamos olhar para esse serzinho de luz que é você, para essa centelha divina que é você, para esse ser empoderado, próspero, feliz, abundante, que é o que você veio para ser. E se você não está conseguindo ser, é porque ainda tem algumas coisas ali que te bloqueiam. Bora limpar tudo isso, bora olhar para tudo isso, tomar uma decisão de limpeza, tomar uma decisão de ser a sua melhor versão, de ser quem você veio para ser. Enquanto ouvimos essa música extremamente alegre, né? Extremamente quente, numa noite fria como essa, o Insta vai avisando, né, que estamos aí. Ivete, boa noite, gratidão. Ivânia, Fran, gratidão, amada. Nete Torres, gratidão, Fran. Gratidão, gente, a minha voz ainda não tá boa, já há 3 semanas. Eita, nós! Tudo certo. Desculpe as tossidinhas aí. Mas não é isso que vai nos impedir de lançar a nossa voz para o mundo. Gratidão pelos corações. Olha ali, já nem aquecemos ainda e já estamos recebendo corações. Gratidão. Imensa paz, imensa luz para você. E antes de mais nada, parabéns. Parabéns por essa decisão de talvez deixar o canal aberto, a Globo, a Band, a SBT, Record, sei lá o quê. Essas coisas que a gente a vida toda ouviu, notícias, geralmente notícias deprimentes, notícias pesadas, situações, eventos da humanidade, os piores possíveis, é o que são vinculados na mídia, né? Porque justamente é o que conecta a maioria dos seres humanos, porque a maioria dos seres humanos, 90% da humanidade, está vibrando nessa dimensão de dor. Então a gente se conecta na dor. Mas se você está aqui, é porque você já está vibrando ao menos um pouquinho numa dimensão diferente. É porque você sente dentro de você uma sede de se conectar com algo mais profundo, com algo mais avançado, com algo mais evoluindo. É porque você já sente que isso te incomoda, que isso não é teu, que você não veio para isso, que a humanidade não veio para isso. Então você vem buscando algo mais que te alimenta. Então, parabéns para você. Pega uma aguinha, pega um quentãozinho. Aqui no sul, a gente pega o chimarrão, senta confortavelmente e degusta dessa hora que estaremos juntas aqui, com meditação, com entendimento, com propostas de libertação, que é o que a gente trabalha, é o que a gente traz. O tema principal hoje é substituir o medo de perder pela vontade de vencer. Um tema muito fortíssimo. Olha ali, Rose, noite, minha linda, como é que tu tá, preciosa? Eu tô aqui no frio, mas muito quente, muito gostoso, gratidão. Não que eu goste muito do frio, mas graças a Deus a gente encontra motivos, né? O nosso cérebro, ele trabalha com recompensas. Então a gente precisa dar recompensas. E aí um fogãozinho a lenha,
um quentão, um chimarrão, uma boa companhia, uma casinha agradável. Tudo isso são pequenas recompensas que o nosso cérebro gosta, admira, aceita e acaba sentindo prazer. Grata, Rose! Olha ali a tua dica, um batonzinho, né? De vez em quando eu me animo para isso. Mas não é sempre não, né? Deixa acontecer. A melhor coisa é a naturalidade, sem muito filtro, para a gente conseguir se colocar no mundo com muita transparência, né? Senão muitas vezes a gente se esconde atrás de uma maquiagem, atrás de um filtro, e quando a gente percebe, a gente está carregando uma outra. A gente não está carregando a gente mesmo. Bom, tudo isso é um processo de autoconhecimento, que a estrada é longa. Bem-vinda, Marijane, boa noite. Carol, boa noite, princesa, beijo no teu coração. Delícia! Então vamos lá, vamos adentrar no tema. Eu vou parar com essa música e vou colocar uma mais instrumental, que eu acho que concentra mais para a gente conversar sobre o tema. E depois a meditação nos ajuda. Maria, senti tua falta, linda. Que bom que você tá aqui. Eu sinto tua falta porque você é sempre tão parceira. Então, gratidão, tudo certo se não estiver, mas amei te ver aqui, né? Adoro a tua companhia, adoro tua parceria, adoro o teu apoio, sempre, desde o começo, né, Maria? Gratidão, um beijo no teu coração. Bom, vamos olhar para esse tema, aprofundando-o. Como substituir o medo de perder? Isa, medo de perder o quê? Todo medo é uma trava, todo medo é medo de perder alguma coisa, tá? Olha para o teu medo, olha para os teus momentos de medo, olha para os teus momentos na vida que o medo não te permitiu fazer outras escolhas e que esse medo fez com que tu deixasse para trás talvez muita coisa que pudesse estar usufruindo hoje. Dá uma olhadinha para esse medo. E que medo que é esse? Medo de perder o quê? Medo de perder o teu lugar atual, medo de perder o carinho dos outros, o afeto dos outros, o olhar dos outros. Toda vez que a gente tem medo de ser julgada, a gente tem medo de perder a imagem que era segura antes. Toda vez que a gente tem medo de ser rejeitada, a gente tem medo de perder esse olhar, esse carinho, esse entendimento do outro. Por que a gente tem medo do enfrentamento ou de uma crítica? Não é por conta da crítica, é porque a gente tem medo de perder aquela imagem que a gente tinha na cabeça do outro. Então, toda vez que a gente tem medo, a gente tem medo de perder alguma coisa. Por que eu tenho medo de subir num palco? Eu morro se eu tivesse que subir num palco. Eu não, a Isa, né? Já vivi esses medos. Nossa, na faculdade, quando eu tinha apresentação de um trabalho, eu suava de cima a baixo. As primeiras palestras que eu fiz também. Nossa, tremia, ficava mal, suava de cima a baixo, ficava nervosa. Medo de perder o quê? Medo de perder a imagem que eu tinha de uma boa menina, de uma menina inteligente, de uma menina capaz. E se eu subisse no palco e não apresentasse essa capacidade toda? E se eu subisse no palco e não apresentasse essa segurança toda? E se eu subisse no palco e fracassasse? Ou então a expectativa das pessoas que estavam lá não fosse suprida? Tudo isso é medo. Então, todo medo que nós temos é medo de perder. A vergonha, todo o processo de vergonha é um processo de medo escondido, né? A vergonha esconde o medo. Vergonha é vergonha do quê? Justamente é vergonha que os outros passem a pensar e acreditar que eu sou uma outra pessoa, que eu não sou mais aquela. Então, o medo de me expor é a vergonha. O medo de eu ser eu. Porque eu não sou segura em mim, eu não estou segura em mim. Então, se eu não estou segura em mim, eu não estou segura da imagem que eu estou vendendo, que eu estou passando para os outros. Da imagem que eu passo nas relações de convivência. Então, se eu não estou segura nessa imagem, quanto menos eu vendo a minha imagem, quanto mais na neutralidade, menos as pessoas me percebem. E aí menos eu posso ser criticada, menos eu posso ser chamada a atenção, menos eu posso ser desafiada. E aí eu continuo ali na neutralidade, né? Na mesmice,
na poça de águas tranquilas, sem nenhum tipo de movimento e sem nenhum tipo de exposição. Achei tão interessante esses tempos, uma aluna minha, a gente estava dançando, foi o dia do desafio lá na escola, e aí todo mundo dançando, e eu também dançando e fazendo os exercícios. Dali a pouco eu cutuquei ela e eu disse, vamos lá, mexe esse corpinho, bora! E ela aqui com a mãozinha, aqui com o olho cheio de lágrima, a lágrima descendo já, e ela disse, eu tenho vergonha. Mas interessante é que ela era a última da fila. Eu estava bem atrás, porque eles são pequenininhos, então eu estava atrás para não esconder o telão, que estava todo mundo assistindo o exercício e fazendo do telão. Eu estava bem atrás no ladinho dela. Daí eu disse, mas vergonha do quê? Que tu é a última da fila e ninguém tá te olhando, porque tá todo mundo olhando pro telão. Então, são medos imaginários, são medos que a nossa mente criou, ou que a nossa mente agigantou no processo da vida, de repente na nossa infância. Então, o medo está muito atrelado às imagens mentais que nós temos, que nós criamos sobre nós mesmos, ou que estão impregnadas na nossa mente inconsciente de que nós vivemos. Por exemplo, vou trazer um medo meu. Eu trabalhei com muito tempo com esse medo de me expor, justamente, né? Fazer um trabalho de aula, apresentar algum trabalho. Nossa, eu sofria muito. E agora menos, mas por pouco tempo atrás eu continuava sofrendo. Então, num processo terapêutico me veio a imagem da minha primeira Eucaristia, eu devia ter meus 8 anos, e o padre me pediu para ler um pedacinho, um texto, né, um trechinho, para ver quem lia melhor para poder ler a leitura. E eu queria tanto, imagina eu aparecer de branco, toda linda, e eu lendo a leitura, meus pais iam se orgulhar muito de mim. Só que eu comecei a ler, obviamente, 8 anos, recém-alfabetizada, eu gaguejei bastante, óbvio, eu não sabia ler direito, e ele mais que depressa me tirou, eu nem terminei a frase, e ele mais que depressa me tirou. Aquela imagem, muito provavelmente as pessoas que estavam lá fazendo aquela, na época era uma instrução, como a gente diz, né? Então era o padre lá com todos nós na igreja mesmo, 2, 3 dias de formação, e depois era a catequese, era o jeito da catequese, né? E depois a gente ia então passar a primeira Eucaristia. E antes disso tinha um catecismo que a gente estudava com os pais, e o padre fez uma espécie de provinha oral, a gente tinha que responder aquelas perguntas. Era aquele catecismo antigo que tinha uma pergunta e uma resposta, uma pergunta e uma resposta. O padre fazia a pergunta e a gente respondia. Então era um processo diferente de formação, e tá tudo bem, tá tudo certo. E naquele momento, ok, eu gaguejei, e aquela marca emocional ficou muito profunda dentro de mim por muito tempo. Só que olha só, o nosso inconsciente é tão sabotador, é tão filha da mãe, com o perdão da palavra, mas não tem outra, que ele marca, né? Ele deixa marcas profundas de coisas que ele mesmo potencializou. Se eu fosse perguntar para qualquer pessoa que estivesse lá, e eu fiz isso porque o meu irmão estava comigo, e justamente meu irmão estava 1 ano adiantado, eu tô me justificando, né? Mas não é, por conta dele, enfim, tá tudo certo. E o padre deu a leitura para ele fazer e ele se deu melhor na leitura e ele acabou no dia da primeira Eucaristia fazendo a leitura. E tá tudo bem. Então, numa outra ocasião, conversando com ele, eu questionei se ele lembrava do fato. Absolutamente nada. Ou seja, o que gravou a mente inconsciente da Isabel? Então, se é um medo de perder, se é uma vergonha, se é a vergonha que eu passei de não saber ler direito, de ter me exposto e ter passado fiasco, né? De ter envergonhado de alguma forma, foi algo que o meu inconsciente gravou dentro de mim. Porque as pessoas que estavam lá, em hipótese nenhuma, lembram, mas nem isso aqui do acontecido. Só que o meu inconsciente gravou a ferro e fogo e isso me acompanhou, perdurou por vários anos da minha vida, até eu chegar agora no processo terapêutico e poder identificar essa causa raiz, a causa que me paralisava diante de eu ter uma oportunidade de colocar minha verdade para fora. Que é simplesmente isso que eu faço. Eu não quero convencer ninguém da minha verdade. Eu simplesmente estou me colocando a serviço do universo para eu me ajudar e para ajudar mais pessoas a se libertarem. Então, se alguém se conecta com essa minha verdade,
muito provavelmente o universo vai nos conectar e a gente vai estar trilhando um caminho juntas. E se você que está aqui ou qualquer outra pessoa que vai assistir essa live, esse vídeo depois, acha um montão de abobrinha isso aqui, tá tudo bem. Desliga a live, vai fazer outra coisa que você acha importante e muito provavelmente alguns segundos depois já esqueceu dessa cara, dessa pessoinha chamada Isabel, que tá falando aqui do sul, talvez um montão de abobrinha. E tá tudo bem. Percebe como o nosso inconsciente, ele trabalha de tal forma, tão sabotador, que ele nos coloca sempre no centro das atenções. E como nós somos sempre o centro das atenções, os holofortes estão sempre para esse ego que está aqui dentro. E é aqui que eu quero chegar. Esse alimentar o ego. O medo de perder é alimentar um ego que está aqui dentro. Uma personalidade que está aqui dentro. Uma imagem que eu faço de mim e que se eu não mantenho essa imagem, eu tenho a sensação de que eu me autodestruo, eu tenho a sensação de que eu me desnudo diante do mundo e eu tenho a sensação de que eu nunca mais serei inteira, empoderada e cumprindo a minha missão no mundo. Percebe? Então, o medo, a vergonha, a timidez, a paralisação, ela vem desse processo do ego, ok? Como é que a gente descobre isso? Num caminho de autoconhecimento. E aí eu trago aqui, então, as duas formas de como a gente vencer, de como colocar diante de nós a vontade de vencer. Fazer a vontade de vencer ser maior do que o medo de perder. Como é que eu faço isso? Bom, já entendemos que o medo de perder é o tempo todo conectado ao nosso ego. A gente sempre joga cartas, a gente sempre administra momentos, pensamentos, palavras, atitudes, sentimentos. A gente sempre administra, maquina todo esse processo mental querendo proteger e evitar que a gente tenha perdas. O nosso ego fica o tempo todo maquinando para que a gente evite qualquer tipo de perda, para que a gente evite qualquer tipo de ter que enfrentar o medo, de ter que enfrentar esse ego. Por quê? Porque se a gente começa a enfrentar esse ego, ele mesmo começa a se dissolver e a gente percebe o quanto ele é frágil e o quanto não faz sentido nenhum a sua existência. E esse é um caminho de autoconhecimento. Esse é um caminho de auto-amor. Esse é um caminho de auto-empoderamento. Oi, perdi vocês, tudo certo? O ego é extremamente frágil, muito mais do que uma folha, muito mais do que o vento. Então, toda vez que a gente conecta a nossa missão de vida, a nossa prosperidade, os nossos relacionamentos, o nosso lugar no mundo, os nossos sonhos, o nosso desejo de prosperidade, enfim, tudo que envolve a nossa vida. Se a gente conecta tudo isso ao nosso ego, estamos roubados, porque ele é extremamente frágil. Bom, tanto é que se a gente vive conectado ao ego, a nossa atitude sempre é de reagir às coisas, como uma proteção para esse ego. O caminho do autoconhecimento nos traz um outro elemento. Primeiro, o ego nos vitimiza. O ego nos faz vítimas. Aqui no sul, a gente tem um passarinho chamado quero-quero. E eu amo essa analogia. Por quê? Olha só, o quero-quero, ele cria o seu ninho aqui, ele coloca os seus ovinhos aqui, e depois ele fica vigiando esse ninho, mas ele não vigia o ninho daqui. Ele vigia o ninho lá do outro lado, exatamente do outro lado do campo. E o quero-quero, ele coloca os seus ovos num campo aberto, geralmente. Aqui na serra, né, a gente tem os chamados potreiros, onde tem os animais, né, soltos. Então, são campos abertos com umas árvores aqui e acolá. E, geralmente, o quero-quero, ele vive nesses campos. Ele não vive em locais com árvores muito fechadas, não.
ele vive em locais abertos. Então, ele põe os ovos aqui, né? O seu ninho aqui, bem escondidinho, bem tampadinho, e ele tá lá no outro lado cantando. Então, as pessoas, por exemplo, né? As pessoas que querem chegar perto do quero-quero, elas vão indo em direção ao quero-quero. E olha que interessante, como o quero-quero tá lá, as pessoas vão em direção a ele e indiretamente estão protegendo, né? E não estão chegando perto do ninho que está aqui no outro lado. Só que olha que interessante, eles estão atentos, não são bobinhos não. Se eles percebem que de repente, né, quem conhece essa lógica do quero-quero, vem se aproximando do ninho que está aqui, eles vêm com uma velocidade atroz para proteger esse ninho. O nosso ego é muito, muito quero-quero. O que eu quero dizer com isso? Quando eu me coloco num processo de vitimização, eu sou assim porque a minha mãe, vocês viram agora, né? Eu não consegui ler na primeira Eucaristia porque eu recém tinha entrado no primeiro, segundo aninho, meu irmão estava um ano mais adiantado, então ele sabia ler melhor. Mentira, né? Vítima, eu tô dando uma desculpa esfarrapada. Tem pessoas que leem muito melhor no segundo ano e outras crianças lá no quarto, no quinto, leem extremamente gaguejado, parecendo uma criança que está se alfabetizando. Isso é a habilidade de cada um e tá tudo bem, é o quanto você ensaiou, é o quanto você se desenvolveu, é o quanto você assumiu esse pedacinho da tua vida para ti. E tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Mas o nosso ego, ele tem essa tendência de se vitimizar. E aí, bom, eu não sou mais rica, porque eu não nasci de uma família rica. Eu não tenho mais dinheiro, porque eu tive que investir na minha casa, nos meus estudos. Eu não tenho um bom relacionamento, porque os homens hoje em dia só querem. Eu não tenho um bom trabalho, porque eu vim lá do interior, não consegui estudar muito. Eu não tenho isso por causa daquilo. E aquilo sempre é fora de mim. Esse é o vítima. Né? Esse é o vítima. Eu não posso trabalhar, eu não consigo melhorar minha vida porque sempre me dói, eu tenho essas doenças, tu vê, eu tô sempre doente. Isso é ser vítima. Agora o que eu faço da minha vida? Tô com essa depressão, então dá a culpa para a depressão, dá a culpa para aquilo que os pais fizeram de você, dá a culpa para o governo, dá a culpa para a pandemia. Agora o que tu quer, né? A pandemia também não se consegue mais nada, né? Imagina, é assim mesmo. E aí a gente vai com essas conversas para boi dormir, essas conversas vitimistas que nos mantêm ainda mais vítimas, que nos mantém à mercê do ego, que mantém o ego seguro, tá? Porque daí não é uma crítica pessoal. E quando é algo externo de mim, eu não tenho como mudar. Então justificado está. Agora, a partir do momento que eu tiro o ego do caminho, que eu consigo olhar para mim num processo de autoconhecimento, num processo de libertação emocional, eu tiro o ego do cenário. Aí eu me encontro com quem? Eu me deparo com quem? Com eu na minha essência. Com você na sua essência. O que você é na sua essência? Total poder. Total potencial. Total capacidade. Você é 100% responsável por tudo que acontece com você na sua essência, tirando o ego do caminho. Quando o ego está conduzindo a tua vida, ele vai achar desculpas. Não, mas eu não fiz isso por causa daquilo. E as desculpas são sempre externas. São sempre externas. Por quê? Porque você não tem poder nenhum. Então justificado está. Porque se a justificativa for interna, bom, você ou alguém pode te dizer, tá, mas então muda, faz diferente, se depende só de você. Então, ser vítima é a gente colocar as desculpas todas fora de nós, que nem o quero, né? Ele está lá no fundo, cantando lá no fundo, mas o seu ninho está aqui, né? Ou seja, enquanto estão olhando para ele cantando lá, não estão olhando para o ninho que eles querem proteger, tá? O vitimista, o que se enrosca no ego, é justamente esse processo. Enquanto eu vou culpando situações, pessoas, experiências, fatos, vivências, o que eu ouvi, senti e experienciei, eu vou culpando os outros, bom,
eu não sou responsável, então, por isso, porque total foram os outros que fizeram. E o que os outros fazem, eu não tenho acesso, eu não tenho como mexer, eu não tenho como mudar. E aí eu vou levando a vidinha na vítima, no medo, né? E aí vou me escondendo atrás desse ego, vou protegendo a minha imagem e vou vivendo na mediocridade. Não se assuste com a palavra ser medíocre. A palavra medíocre vem do latim medium, que significa estar na média. Então não é um palavrão, não é um xingamento, não se preocupe, é só um sacudão para o nosso ego, né? Que muitas vezes a gente se acomoda a viver na mediocridade. A gente se acomoda a viver no médio. A gente até tem uma fala assim, mas todo mundo faz. Sim, eu assisto a novela da Globo, mas e daí todo mundo assiste? Eu assisto da Atena, mas também a gente precisa se informar, a gente precisa estar informado das coisas, a gente precisa saber as coisas, não dá para ficar fora do mundo. Como se as notícias do Datena fossem as notícias do mundo, né? Então são notícias exclusivamente filtradas de dor, de morte, de vibração baixa, para que as pessoas se conectem na dor e não no potencial que cada pessoa tem dentro dela. Haja visto que 1% da humanidade são vencedores em todos os sentidos, no sentido de prosperidade, de riqueza, de abundância, no sentido de relacionamentos, no sentido de paz interior, no sentido de leveza do ser, no sentido de encontro com o seu propósito. 1% da humanidade são os dados que temos mais recentes do quanto as pessoas de fato são felizes, realizadas, inteiras e não com desculpinhas, de fato prósperas. E a prosperidade financeira sim, a prosperidade afetiva sim, a prosperidade no trabalho, fazendo o que você ama, fazendo o que você gosta, entregando para o mundo aquilo que faz a diferença para o mundo, aquilo que ajuda as pessoas a serem melhores de fato. Isso não é só ser terapeuta, tá? Mas uma pessoa que faz espeto para churrasco, ela tem o seu lugar no mundo. E se ela entrega esse espeto para churrasco no mundo, sabendo, tendo o entendimento de que muitas pessoas vão estar se reunindo ao redor desse espeto, porque um churrasco, uma confraternização, congrega, eleva, alivia, prospera, liberta, faz as pessoas felizes, ela vai estar entregando um produto para o mundo que ela sabe que é único e que ela sabe que é bem importante. E assim cada coisa que a gente faz. A diferença está no produto que eu entrego, então? Não. A diferença está no entendimento que eu tenho para que serve esse produto no mundo. E aí é um empoderamento que eu faço para mim mesma. É um empoderamento que você faz para você. O que você entrega no mundo? Que espaço, que lugar que tem isso que você entrega no mundo? Se você não entregasse para o mundo isso, o mundo seria igual do jeito que está? Ou você se percebe que um pequeno percentual do que você entrega para o mundo, seja a tua capacidade de ensinar, seja a tua capacidade de costurar, seja a tua capacidade de fazer uma malha e as pessoas vão estar desfilando com ela felizes, quentinhas, empoderadas, seja a tua capacidade de conduzir uma máquina que faz pasta de dente, mas essa pasta de dente é extremamente necessária para o planeta, porque a pessoa tem um sorriso gostoso, a pessoa se sente plena, feliz, limpa, realizada, ela não tem vergonha de abrir a boca, ela não tem Enfim, o que você faz para a humanidade? O que você entrega para a humanidade? Todo esse caminho é um caminho de autoconhecimento. É um caminho de entendimento do teu lugar no mundo e de você tomar posse desse lugar. E não esperar que os outros te empoderem com um elogio ou não esperar que os outros te empoderem porque eles não vão te criticar simplesmente porque eles vão te deixar na mesmice sem te incomodar porque total tu não aparece muito, porque total tu não te coloca muito, total o mundo não faz muita diferença se você existe ou não. Processos depressivos. Processos depressivos. E eu não estou falando de pesquisas.
Eu estou falando de clientes que eu atendo, de fato, no meu consultório. Hoje nem mais tanto consultório, mas online, né, como estamos aqui. Mas pessoas que sentem confiança e entregam suas dores. Esse processo de olhar para a dor. Que dor é essa que está te machucando? Que dor é essa que está te afundando? Que dor é essa que está tirando o teu brilho? E quando essa dor se chama depressão, em muitos casos, em quase todos os casos, lá no fundo da alma é esse processo. O meu lugar no mundo não faz sentido. Essa cliente, essa pessoa que está no fundo do poço, que está no processo depressivo, ela colocou dentro dela, eu estando no mundo ou não estando, não faz muita diferença. Claro que por processos, às vezes, de relacionamentos, de terceiros, né? Mas sempre o nosso cérebro que interpreta. Aqui está o virar de chave. É o nosso cérebro que interpreta e que congela. É o nosso subconsciente que manda lá para o inconsciente mensagens ou de empoderamento, ou de falta de sentido, de esvaziamento. Mas quem é que precisa trilhar esse caminho de entendimento do seu lugar no mundo? É a sua terapeuta? É a sua mãe? É a sua chefa? Não, você pode ter até uma chefa terapeuta. Se você não encontra esse lugar dentro de você, do quão importante você é para o mundo e que o seu lugar no mundo é só seu, você pode pegar o melhor terapeuta da face da terra, que ele não vai te tirar desse processo de depressão. Por quê? Porque é um virar de chave só dentro de você. Por isso o autoconhecimento, essa é a minha bandeira. A Rede Globo vai continuar com todas as notícias mais cabeludas da face da terra. Vai continuar. Amanhã vai ser tudo a mesma coisa. Em outro endereço, em outro lugar no Brasil, com outro imposto, com outro roubando, com outro processo social ou político da sociedade. Vai continuar tudo a mesma coisa. Por quê? Porque lá eles já têm o entendimento que o que conecta e o que mantém a humanidade numa baixa vibração é a notícia negativa, é a dor. A gente se conecta na dor. Quando é que eu começo a sair desse processo de que eu não quero mais me conectar com a dor? Quando eu olho, eu entendo, eu aceito e eu busco o meu lugar no mundo. O meu propósito no mundo. E o meu propósito no mundo não é o mesmo que o propósito da Ida. Irailde, gratidão, olha ali as terapeutas de plantão. A Irailde é uma terapeuta de mão cheia. E o meu propósito no mundo não é o mesmo da Irailde. O meu propósito no mundo não é o mesmo da Michele. Bem-vinda, Michele. O meu propósito no mundo não é o mesmo da Josi. Josi, um beijo no teu coração, que saudades, gratidão. O meu lugar no mundo não é o mesmo do Fernando. Beijo, Fernando, gratidão por estar aqui. O meu lugar no mundo não é o mesmo da Neca. Por mais que sejamos colegas, Neca, gratidão. Por mais que estejamos lado a lado planejando, por mais que estejamos na mesma escola, com o mesmo nível de crianças, ok. Ali são só as ferramentas que nós temos, que elas vão mudando no decorrer do processo. O meu lugar no mundo é um lugar diferente do seu. Ninguém tira o lugar do outro no mundo. Cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu tijolinho, cada um tem o seu propósito. E é eu encontrando esse propósito que eu vou me empoderando. Mari, gratidão, Mari, por estar. O teu lugar no mundo, minha querida, é único naquele consultório, no outro consultório, cuidando dos doentes que chegam, tendo esse olhar de que a brabeza, a dor que tá lá não tem a ver com você, mas tem a ver com o processo dele, daquele cliente que tá em dor, daquele cliente que já se gerou muita dor emocional e agora simplesmente startou no campo físico. Esse entendimento que você tem vai fazer você única no mundo, por onde você passar, não importa onde você tá. O lugar físico
onde nós estamos são só desculpas, são só a ponta do iceberg, são só as desculpas para a gente se colocar a serviço, se colocar à disposição da humanidade. E o nosso propósito no mundo passa por esse caminho de por que eu estou aqui? O que eu faço? O que eu semeio do meu jeitinho? Absolutamente do meu jeitinho. Ou seja, que movimento que eu estou fazendo para sair da mediocridade, para sair do médio. E olhando para esse processo, que caminho que eu faço para sair da mediocridade? De repente você está se perguntando, Isa, ok, eu já entendi que eu preciso trilhar um caminho do autoconhecimento. Por onde eu posso começar? Eu não tenho dinheiro para fazer terapia. Eu não tenho tempo para fazer terapia. Tempo é vitimismo, é uma desculpa, tá? Ok? Então, primeira coisa, sair do vitimismo. A gente só consegue encontrar o nosso lugar no mundo e trilhar um caminho do autoconhecimento quando a gente decide fazer a nossa história. Quando a gente para de culpar os outros, quando a gente para de dar desculpas do que os outros nos fizeram. Tem uma frase que muito caminhou comigo, eu não vou saber dizer o autor, mas ela é forte para mim. É uma frase da psicologia, diz assim, não importa o que os outros fizeram com você, importa sim o que você faz com o que os outros fizeram com você. Até porque o que os outros fizeram conosco são marcas mentais e emocionais que estão lá no subconsciente. Podem ser, como podem não ser. Muito provavelmente, as pessoas nos fizeram coisas que não caiu lá no nosso inconsciente, porque a gente não se permitiu essa ferida. E de repente, outras coisas que a pessoa nem teve intenção de nos ferir. A pessoa nem sabe até hoje que nos feriu. Por exemplo, nossas mães. Eu tenho certeza que se eu vou comentar com a minha mãe as feridas que eu tenho pelas atitudes dela, ela vai se doer muito. Por quê? Porque ela colocou o melhor dela. Eu não sou ingênua. Eu até acredito que de repente os meus filhos terão feridas de mim, obviamente, por conta do jeito que eles interpretaram o meu jeito de me colocar, os meus não, as minhas regras. Agora, eu, conscientemente, eu não causei nenhuma ferida neles. E se em algum momento da vida eles vão chegar e dizer, mãe, eu tenho essa ferida de você, eu tenho certeza que vai me doer muito. Porque foram feridas não intencionais. Não foi a minha intenção causar, muito pelo contrário. Eu tenho certeza que a minha mãe não teve intenção nenhuma causar dor. E assim, tantos relacionamentos, tantos processos, tantas experiências que vivemos, eu tenho certeza que as pessoas envolvidas, muitas delas não fazem a mínima ideia que nos causaram dor. Por quê? Porque foi um processo de interpretação da nossa mente. A mente consciente e a mente inconsciente. Por isso que o autoconhecimento é o caminho. Não tem mais como mudar os fatos, mas tem como mudar o jeito de nós vermos. Então assim, comece por esse caminho. Escreva aqui para mim, sou eu que faço a minha história. Começa por esse empoderamento. Sou eu que faço a minha história. Tome essa verdade para você e comece a acreditar que o outro não tem poder de ferir você, ao menos que você permita. O outro não tem poder de destruir você, ao menos que você permita. Você dá esse poder para que as palavras deles sejam maiores do que aquilo que você acredita de você mesma. Percebe? Uma crítica, quando alguém vem e critica você, por que você se destrói? Quando alguém vem e me critica, por que dói tanto? Porque eu dei mais poder para aquelas palavras de uma pessoa fora de mim, que muitas vezes nem me conhece e nunca me viu, do que a imagem real e verdadeira que eu tenho de mim mesma. De novo, percebeu como a chave é o autoconhecimento? O que faz o autoconhecimento? Eu me empoderar da minha verdade. Eu sair da aparência, que é o ego. O ego é a aparência. Eu consegui tirar o ego de cena, eu consegui sair da aparência e eu me perceber na minha essência. E aí quando vem uma crítica,
quando vem uma rejeição, quando vem um desafeto, eu não reajo mais a esse processo, mas eu vou agir conscientemente. Bom, eu me amo, eu me aceito, eu me acolho. Ele tá me rejeitando? Ok, de repente, né? Não nos fechamos, não sou boa o suficiente, mas tá tudo bem. Ou de repente ela teve essa experiência de rejeição já e ficou com medo de se lançar. Então preferiu negar, né? Preferiu rejeitar primeiro do que viver a experiência da rejeição de novo. Então aqui dentro vai estar tudo bem, aqui dentro vai estar inteiro. Mas o que proporciona esse olhar? O autoconhecimento, um caminho de autoconhecimento. A Mari compartilhando aqui com a gente. Mari, gratidão, olha ali, passei por isso, só desculpas, agora não penso muito em mim. Ok, Mari, tu precisa pensar em ti, tá? Não negar os outros, não deixar de lado os outros. Agora, o auto-amor tá dentro de um processo de autoconhecimento e de libertação. Ou seja, de repente, antes tu dava desculpas e tu fazia bem o que os outros queriam, né? Pra quê? Pra contentar os outros. Então, agora, ok, tu tá te despindo do teu ego, tu tá fazendo esse processo de autoconhecimento, né, amiga linda, maravilhosa, mana do coração? Isso aí. A Mari tá participando da mentoria, a mentoria Ponte, que tá libertando-a maravilhosamente bem, né? Tá uma borboleta saindo do casulo, né, Mari? Isso aí, tá te dando esse poder, esse entendimento do quanto você pode tomar a sua vida nas mãos. E bem como você escreveu ali, poderosa, sou eu que faço a minha história. Isso aí, Mari, sou eu que faço a minha história. A Ida contribuindo, eu passei muitas dores na minha vida, graças a você estou conseguindo me libertar. Que delícia, Ida, gratidão, meu Deus, que depoimento maravilhoso. Ai, que delícia. Se alguém puder fazer um print dessa tela aqui, depois me manda, eu agradeço. Não, tá tudo certo, Mari, tá tudo certo. Entendi. Então agora você pensa mais em ti. Exatamente aquilo que é confortável para você. Porque o teu lugar no mundo não é o que é pesado para você. O teu lugar no mundo é aquilo que sai com mais leveza de dentro de você. Ou seja, aquilo que é mais leve, aquilo que é mais gostoso, aquilo que é mais livre. Aquilo que sai de forma fluida de você e não aquilo que é forçado. Aquilo que é forçado é para contentar os outros. E a gente nunca contenta uns, desacontenta 10. Então a gente está sempre nesse jogo do ego, cuidando, vivendo papéis, né? Para acontentar os outros. E quando a gente se percebe, a gente está num vazio terrível, numa depressão, doença de tudo que é canto e o corpo físico, né? O campo físico, o corpo, eclode em doenças 1000 ali, e a gente não sabe por quê. Daí naquele vitimismo, né, a conversa de comadre, faz parte, né, é normal aqui a gente adoecer, é normal uma pinóia, é normal a gente viver vida em abundância. O que Jesus disse? Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Essa história de viver a vida toda com dor, de viver a vida toda com doença, tudo dói, sempre dói. Aquelas pessoas que a gente chega perto e aí, tu tem vontade nem de dizer bom dia, né? Tu tem vontade de dizer, e aí, onde dói hoje? Cara, são pessoas extremamente vitimistas e que acham que não merecem viver na leveza. Acham que não merecem, que não são merecedoras da prosperidade, da paz interior, da alegria do ser. Claro que provavelmente tem marcas emocionais profundas ali que a gente precisa olhar. Tá bom, gente linda? Então, olha só. Eu quero te dizer uma coisa. Fazer sempre a mesma coisa nos leva sempre aos mesmos resultados. Fazer sempre a mesma coisa nos leva sempre aos mesmos resultados. Dá uma olhada para os resultados da tua vida. No que você está descontente? Nomeia 3. Faz a listinha de 3 enquanto eu tomo uma água aqui. Faz a listinha. Quem quer escrever aqui, fica à vontade. Quem não quer, só pensa. Faz a listinha ali.
3 coisas que você está descontente na sua vida. Terezinha, bem-vinda, amada. Gratidão. Cris, bem-vinda. Três coisas que você está descontente na sua vida. Ok. Bom, pensa comigo. Se você continuar fazendo sempre as mesmas coisas, você terá os mesmos resultados. Essas 3 coisas que você está descontente, se você não fizer nada, daqui 10 anos você vai estar no mesmo enrosco com essas mesmas 3 coisas incomodando, te enroscando, atrapalhando a tua vida. Por quê? Por mais que a gente tenha vivido culturalmente o processo de que é Deus que faz, de que um dia eu vou ganhar na loteria, de que um dia a sorte vai bater para mim, de novo vitimismo, né? Quem acredita na sorte é vitimista. Por quê? Porque empodera, uma palavrinha que não significa absolutamente nada, porque sorte ou azar não existe. O que é a sorte, o que é o azar? São níveis vibracionais. Então, se você está vibrando na dor, você está vibrando na escassez, você está vibrando na tristeza, você está vibrando na doença, simplesmente você vai estar acessando, atraindo, encontrando, se conectando com mais dor, com mais tristeza, com mais doença, com mais violência. Se você está vibrando num processo de prosperidade, paz interior, leveza do ser, libertação, autorresponsabilidade de que eu faço a minha história, você vai estar vibrando muito mais em alto. Você vai estar vibrando na prosperidade, no trabalho próspero, na relação próspera, no entendimento próspero. Você vai estar vibrando num patamar onde as ações começam a acontecer para você acessar aquela prosperidade. As ações começam a acontecer para você acessar aquele relacionamento próspero. E aí as coisas começam a acontecer. Então não é sorte, não é azar. Leandro Carnal diz assim: se para você sorte é levantar às 4:30 da manhã, ler em média de 2 a 3 livros por mês, fazer em média de 15 palestras por mês, escrever 25 livros na vida já, isso é sorte? Ok, eu sou uma pessoa de sorte. Consegue perceber a diferença? Então, não existe sorte ou azar. Existe um processo vibracional que você faz a escolha. Você escolhe sair da zona do medo. Você escolhe deixar para trás o medo de perder. E você escolhe se conectar com a vontade de vencer. E quando você se conecta com a vontade de vencer, você começa a entrar em movimento. O que é entrar em movimento? É fazer aquilo que precisa ser feito. Recorda de novo as 3 coisas que você não está contente na sua vida. 3 coisas que você não está contente na sua vida. Recorda de novo. Ok. Se você não fizer absolutamente nada, daqui 10 anos essas 3 coisas vão estar ali na tua frente, apontando o dedo no teu nariz e vão estar te incomodando. O que tu precisa fazer? Encontra uma meta para cada uma dessas 3 coisas. Uma meta tangível, uma meta possível na tua vida, que você vai começar a concretizar amanhã de manhã. Qualquer meta, uma meta que vem, eu tô acima do peso, Isa. Ok, eu vou colocar uma meta de caminhar meia hora por dia. Eu vou colocar uma meta de diminuir em 50% o pão branco, a farinha. Então amanhã o que eu vou fazer? Eu vou passar no mercado e comprar um pão preto. Eu vou passar no mercado e encontrar outras alternativas. Eu vou procurar no Instagram, no YouTube, outras alternativas para substituir o pão branco. Eu vou me policiar em tomar mais água. Eu vou pegar uma garrafinha de água e vou deixar na minha bolsa. Mas eu não gosto de água, então eu vou fazer um chá. Eu vou colocar um alecrim dentro. Percebe? Eu começo a entrar em movimento. Isso não é sorte. Isso não é azar.
As pessoas que prosperam e que enfrentam o medo e que decidem vencer, não são pessoas que têm sorte ou azar. São pessoas que tiram a bunda da cadeira e começam a entrar em movimento. Pequenos movimentos que faz você amanhã ser menos medíocre do que você é hoje. Que faz você amanhã ter saído um pouquinho mais da média, ter subido um pouquinho mais o teu grau vibracional. E aí você começa a acessar outras ondas, outras ideias, outros processos de libertação. E dentro do autoconhecimento, eu quero deixar aqui um convite para você, ok? Dia 13 de junho, a gente vai começar novamente, né? Já tivemos algumas turmas e vamos começar novamente o desafio 21 dias libertando-se. É um desafio que eu tenho, tem pessoas aqui que já fizeram ele, já trilharam, né? Vão lá ali no meu Insta, dão uma olhada os depoimentos do desafio 21 dias libertando-se. São 21 dias de atividades. Para quê? Para você se libertar das suas dores emocionais e para você começar a se conectar com o seu poder, com a sua nova versão, com o seu desejo de brilhar, com o seu desejo de viver o propósito que você tem no mundo. Ok? Então, dia 13 vai começar. Se você tem interesse, me manda eu quero no direct ou me fala mais sobre isso, tá? Que a gente vai conversar. Já tem o link na plataforma Eduz, ok? O que é esse desafio, gente? Eu não posso fazer terapia, eu não tenho dinheiro. Tudo bem, tem outras alternativas. Aqui você não tá pagando nada. Aqui é um processo terapêutico que pequenas doses homeopáticas vão aumentando a tua vibração. Então, continua aqui com a gente. É um processo gratuito, é um processo terapêutico. E depois vai ter meditação, tá? Já estamos indo para meditação. Agora, se você percebe que precisa dar um passo a mais já nesse processo, que precisa acelerar um pouquinho mais. Mas eu não tenho dinheiro para fazer terapia com a Isa. Ok, a gente tem outros processos. Para você ter uma ideia, o desafio 21 dias libertando-se, você vai poder pagar em 12 vezes menos de R$40 mensais. Ou seja, um pouquinho mais que R$1 por dia para o teu autoconhecimento. Você acha que você não vale isso? Se você acha que você não vale isso, pode abandonar a chuteira, querida. Vive na tua mesmice, na tua mediocridade, porque de fato não vai ser nessa vida que você vai encontrar o seu lugar no mundo. Você vale muito mais do que R$1 por dia. Você trabalha tanto por muito mais. Para quê? Para colocar em roupas, em carros, em paredes, em não sei o quê? E de repente ali dentro de você um processo pesadíssimo, de tanto enrosco emocional que você não se identifica, que você já nem se percebe mais você mesmo. Então, se você entende que você está preparada para o próximo passo, se você entende que você está preparada para acelerar esse processo de autoconhecimento, me manda eu quero no direct, a gente vai conversando e você já se inscreve para esse desafio 21 dias libertando-se. São 21 dias de atividades, todos os dias um processo terapêutico, uma sessão terapêutica de libertação, um mantra empoderador para você ir repetindo e ir reprogramando o seu cérebro, aquelas dores emocionais inconscientes, você vai reprogramando para não estar repetindo esses ciclos, tudo de novo até o final da tua vida, e uma atividade para você começar a materializar a vida que você quer, a vida dos seus sonhos, a vida leve, a vida em paz, a vida empoderada, que é o que você tanto deseja, tá? Tudo isso ali no passo a passo. Primeiro dia, faça isso, faça isso, faça isso. Eu vou te pegar pela mão. Eu vou caminhar contigo. Eu vou te dar o passo a passo, os 21 dias. E você tem acesso por 1 ano. Então, você pode fazer os 21 dias, depois repetir, depois aprofundar, depois aprofundar. Então, assim, por si só, você tem ali várias dezenas de sessões terapêuticas que você vai poder estar aplicando em você mesma, tendo esse desejo de você fazer a sua história, de você escrever a sua história, de sair do vitimismo, de sair de culpar os outros e você se tomar nas mãos e agora escrever
do seu jeito, a sua história, tá bom? Então pense nisso, até dia 13/6, dia 13/6 o carrinho fecha e encerra para essa turma, porque eu não tenho como acompanhar e eu quero que todas as pessoas tenham um ótimo resultado, se libertem de fato. Então, olha só, 21 dias é o que a neurociência preconiza, nos diz, orienta, que é o tempo mínimo para criar hábito, por isso os 21 dias. Então, são 21 dias de meditação, de sessão terapêutica, de mantra, para sua mente criar o hábito, para você conseguir desfocar da dor, da tristeza, da negatividade, da toxicidade que a gente tem no mundo e você começar a vibrar mais alto, você começar a se conectar com o seu novo brilho, com o seu 100% potencial, com a sua melhor versão. Venha com a gente, se dê esse presente, talvez você nunca se deu esse presente de autoconhecimento, um pouquinho mais que R$1 por dia, você vai estar se presenteando com esse caminho libertador de autoconhecimento. E agora nós vamos para a meditação. A meditação vai ser poderosíssima, vai ser para você quebrar o medo, para você cortar pelo meio o medo, se desfazer desse medo e para você se conectar com a sua vontade profunda, com o seu desejo profundo de vencer, com o seu desejo mais profundo de usufruir da vida leve, em paz, merecedora, porque você é merecedora, você é merecedor. Então não deixa que as marcas que os outros colocaram dentro de você ou que o seu cérebro interpretou que os outros colocaram, não deixa que isso molde a sua vida. Vamos transformar. Vamos sair daí. Marli, gratidão. Santana Cláudia, gratidão. Bora lá. Agora vamos ao processo de meditação, que vai ser muito poderoso, tá? É um processo de ressignificação. Se você puder, faça mais vezes, tá? Retome essa live no Insta, no YouTube também ela vai estar. Retome essa live nos últimos minutos, nós estamos a 1 hora aqui. Então, se você não quer ouvir todo o papo, passe adiante por 1 hora, tá? Certinho 1 hora, ó, 21h18, nós começamos exato 20h20, tá? E aí você vai poder fazer só a meditação. Ou então, roda a meditação pelo YouTube e grava ela no WhatsApp. E aí quando você deita para fazer uma meditação ou quando você vai dormir, coloca ela para rodar e faça, usufrua, vai limpando a sua mente, vai se libertando, que é o que você merece. Tudo certo, Marli, tudo certo, retoma depois. Gratidão que você conseguiu vir, parabéns por essa decisão. Convido você para se sentar confortavelmente. Antes de sentar, antes de se posicionar, dê uma espreguiçada gostosa, porque nós estamos aqui há 1 hora já. Que delícia, como flui, né? Isso, dê uma espreguiçada, coloque seus ombros para trás, como que abrindo o peito para encher de ar, para se empoderar, para esse ar avivar você, para esse ar dar um up na sua vida, no seu campo físico, emocional, espiritual, energético e mental. Inspire profundamente 3 vezes, contando até 7. Inspira contando até 7. Segura o peito cheio, o tórax pleno até 7 e solta contando até 7 e soltando o ar pela boca e relaxando. Assim. Mais uma vez, sem medo de fazer barulho. Inspira, conta até 7. Segura, conta até 7 e solta. E relaxa. Agora mais fundo e mais fundo, mais uma vez.
Imagine-se agora descendo uma escada. Eu vou contar de 10 a 0. Cada número que eu contar é um degrau dessa escada. Você vai descendo e vai relaxando mais e mais. Vai se entregando ainda mais para esse momento de libertação. Libertação das tuas dores, libertação do teu medo, libertação de não ser você, libertação das suas travas, das suas amarras, das suas dores emocionais, da sua falta de sentido para a vida. Então imagina descendo uma escada, 10, 9, 8, 7, vai descendo, vai relaxando ainda mais profundo cada degrau que você desce, vai relaxando, vai sentindo mais leveza, vai sentindo mais paz. 6, 5, 4, vai relaxando ainda mais o teu corpo, vai relaxando ainda mais a tua mente, os teus pensamentos acelerados, vai relaxando, foca na escada. 4, 3, 2, 1, relaxe ainda mais. Tudo que você puder. Isso, entregue-se para esse momento. E você desceu uma escada e chegou a um lugar. Permita que o teu inconsciente construa esse lugar. Teu inconsciente vai te trazer uma experiência da tua infância que você viveu com a tua mãe ou com o teu pai, onde você sentiu muito medo, onde você foi julgada, onde você foi rejeitada. E o seu cérebro entendeu que você não podia ser você, porque você não estava agradando. Deixa o teu inconsciente te trazer. 3, 2, 1. Olhe para essa experiência. Quem estava ali? Sua mãe, seu pai, você estava sozinha? Responde rapidamente na sua mente ou em voz alta se você puder. O ambiente onde você está é quente ou é frio? Você está descalça ou está calçada? É um ambiente escuro ou claro? Como você está se sentindo ali? Triste, abandonada, rejeitada, desprotegida? Viva intensamente esse momento. O que aconteceu? Quem te deixou ali? Que falta foi essa que o teu inconsciente marcou tão profundamente? Respira profundamente. E agora nessa cena em que você é uma criança, você é apenas uma criança. Você não sabia o que fazer. Você era só uma criança. Imagine se você, como adulta, agora chegando nessa cena. Agora você sabe do que a sua criança precisa. Agora você sabe que dor é essa que os adultos não conseguiram contemplar naquele dia, naquela ocasião. E tá tudo bem. Muito provavelmente, eles também não sabiam como agir. Ninguém quis te ferir. Mas as palavras, ou as atitudes, ou talvez falta de atitude de algum adulto que era responsável por te proteger, não foi tão assertivo e te permitiu viver essa situação de dor, essa situação de medo. Medo por conta da rejeição, medo por conta do julgamento, medo por conta de você não ter sido aceita, de você ter sido criticada, não sei, não importa, deixa vir. Deixa vir e você dá o nome certo. Vai chegando você como adulta, vai chegando perto dessa criança, olhe para essa criança. Ela está chorando, ela está num canto escuro, ela está triste. Olhe para ela. Talvez ela não vai te reconhecer como o eu dela adulto. Como se conquista uma criança? Chega perto, pergunte: tá tudo bem com você? Você tá triste? Posso te ajudar? O que foi que aconteceu?
Permita que ela te conte essa dor. Permita que ela relate essa dor sem julgamento, não julgue. É o jeito que ela interpretou os fatos e tá tudo bem. Permita que ela relate do jeitinho dela, mesmo em meio a lágrimas, mesmo em meio ao medo. Mas ela vai se sentir confiante por alguma razão que nem ela sabe. E ela vai relatar. E você acompanha esse relato. E diga simplesmente para ela: eu posso te dar um abraço? Me permita te abraçar. E ela permite, e você se dá um abraço e você diz: eu tô aqui. Agora eu posso te proteger. Naquele dia eu não pude. Eu não sabia. Eu era apenas uma criança. Mas agora eu mais do que ninguém sei do que você precisa. Você precisa desse afeto. Você precisa desse acolhimento. Você precisa ser amada e ser aceita. E eu te amo. E eu te aceito. Profunda e completamente. Permaneça nesse abraço. E repita para essa criança ouvir com todas as letras e com toda a convicção: eu te amo e te aceito, profunda e completamente. Eu estou aqui, eu te protejo e a partir de hoje eu assumo essa responsabilidade conosco de te proteger, de nos proteger 100%. De proteger as nossas emoções, de não deixar que ninguém invada, que ninguém julgue, ou se julgar, que não entre em nós, que pouco importa o que os outros dizem. Eu assumo esse compromisso com você, a te proteger, a te amar e a te aceitar, minha criança interior. Eu te amo, eu te aceito, profunda e completamente. E nesse abraço gostoso você percebe que essa sua criança vai se soltando e vai se sentindo confiante, vai se sentindo protegida e a dor vai passando e o choro vai passando e ela vai te abraçando com mais intensidade. E depois desse abraço curativo, acolhedor e de aceitação plena, você pega na mão da sua criança e diga: vamos sair daqui, vamos sair dessa dor, saia dessa dor com ela, saia e permita que o teu inconsciente te leve para uma experiência de empoderamento, uma experiência em que você e a sua criança interior foram vencedoras. Vocês venceram independente da opinião dos outros, independente do que os outros fizeram ou deixaram de fazer. Vá agora, 1, 2, 3, vá para essa experiência que você tem também gravada no seu cérebro, uma experiência que você foi vencedora. Vai, segurando nas mãos dessa criança, a sua criança, viva de novo essa experiência. Com quem você estava, o que você sentiu, o que você fez. Viva esse momento, sinta-se merecedora, celebre esse momento onde você foi vencedora, onde você foi vitoriosa. Respire profundamente. E como num passe de mágica, você vivendo, revivendo essa experiência onde você foi vitoriosa, você foi vencedora, essa criança retoma o seu lugar ali dentro de você. E agora você já sabe do que ela precisa. Respira profundamente. Se despeça dessa cena maravilhosa e congela essa cena no seu cérebro. 1, 2, 3. Congela essa cena no teu cérebro, essa cena de empoderamento, essa cena de vencedora que você é, essa cena de vitoriosa que você é e essa cena de merecedora que você é. Respira profundamente.
Devagarinho vai voltando para cá. Coloca a tua mão no peito, vai mexendo o teu corpo e vai dizendo: eu me amo e eu me aceito profunda e completamente. Eu me amo e eu me aceito profunda e completamente, com a minha história do jeito que foi, com as pessoas que se envolveram na minha história do jeito que foi, mas eu me amo e me aceito profunda e completamente. E a partir de hoje eu assumo esse compromisso de eu fazer a minha história, de cuidar da minha criança interior e de juntas construirmos a nossa história, partindo das decisões que fazem bem para nós, das decisões que nos libertam, das decisões que nos empoderam. Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Deixo você nessa noite de segunda-feira. Te desejo imensamente que a tua semana seja melhor. Se puder repetir essa meditação, vai te libertar muito. É um processo de regressão e de reprogramação que eu faço aqui no consultório com as clientes, dependendo da dor que elas me apresentam. É um processo muito poderoso. Assuma o timão da sua história e começa já a entrar em movimento para que você de fato se liberte. Você não vai se libertar por uma sorte ou azar que alguém traz. Você vai se libertar por um processo de decisão seu e você começa a entrar em movimento. Fazer uma meditação por dia é entrar em movimento, é você semear um novo futuro, é você sair da mediocridade, para você ali adiante não ter mais aquelas 3 coisas que te incomodam. Faça isso por você. Você merece, se é que você acredita nisso. Se você não acredita, vem pra gente mais rápido, porque você está precisando. Se você acredita que merece, vem com a gente nesse desafio. Isso vai acelerar e te empoderar muito mais no teu processo de libertação e de ser a tua melhor versão. Uma boa noite, uma boa semana, um bom final de maio e inicie junho extremamente empoderada e decidida. Eu assumo a vontade de vencer. Eu assumo. Eu decido vencer. Eu decido deixar o medo para lá. Eu decido me fazer de vítima. E eu decido deixar tudo isso para trás e me tornar uma vencedora a partir de agora. Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Um beijo no teu coração. Brilha, preciosa. Você veio para brilhar. Eu me amo e me aceito profunda e completamente.